Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo de opções avançado. Eu sou o Roxo e hoje é quinta-feira, dia 9/8/2012 e a gente está começando agora alguns minutos atrasados. Peço enormes desculpas, na verdade 15 minutos atrasado, porque caiu a internet em toda a região lá do nosso escritório da ROX, na Vila Mariana, e eu tive que vir de automóvel até aqui em casa, em Higienópolis. Estou fazendo aqui da minha casa o chat. Perde um pouquinho só na qualidade, porque a internet é pior, mas não tem problema. O R. Clópolis está dizendo que eu moro bem, e é verdade, eu moro muito bem aqui, o bairro de Higienópolis é bem bacana. Gente, vamos lá, vamos mudar aqui para a planilha, porque olhando a minha cara fica super difícil de acompanhar, porque fica meio ruim o som, pipocado. Então, para diminuir a banda, vamos usar aqui a imagem da planilha, que inclusive é a planilha que a gente usa sempre, então não tem nenhuma diferença com o chat que eu dou lá do escritório. Gente, vamos lá. Vou achar só mais um pouquinho. Legal. Então vocês estão vendo aí, a gente tem Petro H falta 7 dias para o vencimento. Petro fechou a R$21, a gente abriu até com a cotação online. Talvez tenha alguma pequena distorção entre a cotação do preço do papel e a cotação das opções, por conta daquele efeito que a gente já conhece, que eu já expliquei milhares de vezes aqui, que é o efeito da distorção do call de fechamento, porque as opções fecham antes do papel, principalmente as menos líquidas. Isso faz com que às vezes ocorra uma distorção em que a volatilidade, que é isso aqui, né, acabe ficando ou muito maior ou muito menor do que as volatilidades deveriam estar, do que elas realmente são, por conta do preço de fechamento. Mas, por conta dessa correria aqui para casa, tive que abrir a planilha assim mesmo pelo preço de fechamento. Muito bem, temos a Petro H16 fechando a 5,01, ela já está com um delta estimado de 100%, significa que já não há praticamente prêmio nela. Talvez ela tenha fechado um pouco acima do seu preço convencional por conta do código de fechamento, mas de qualquer maneira a gente vai começar a analisar por aqui, que é a Petro H18. A Petro H18 está custando 3,09, ela já tem 94,5% de delta. Para quem faz aquela estratégia em que vende o papel, aquele papel que você tem, que você carrega, ou que você pretende carregar, ao invés de você carregar o papel, ficar com ele durante anos, se você se interessar por ser um investidor da Petro durante anos, compra a opção sempre com delta próximo de 100%, que é gente, deu uma travada, e vejam por favor se voltou, se vocês estão conseguindo escutar. Márcio, por favor, obrigado que você mandou aí o SMS, senão eu nem saberia que travou. Gente, voltou então. Vamos voltar a falar aqui. Vou tirar meu rosto novamente. Vamos lá. Vamos ver se tem alguma pergunta. Não temos nenhuma pergunta. Gente, se quiserem fazer uma pergunta, fiquem à vontade.
Então vamos continuar aqui com o nosso papo. Vou falar bem devagar, porque me parece que o sistema não está muito bom. Legal, tá todo mundo enxergando então, não caiu ainda. Então vamos falar um pouquinho mais. A Petro H18 então está custando 3,09, ela está com 60% de vol. 60% de vol para uma opção que no dinheiro está entre 36 e 28, quer dizer, está na faixa de 30%, é uma volatilidade muito, muito alta. Porém, é comum que quando vai se aproximando do vencimento, a curva do Smile vai ficando cada vez mais íngreme, a parábola vai ficando cada vez com os ângulos mais acentuados, ela vai ficando cada vez mais fechada quanto mais próximo do vencimento. E eu acho que essa imagem é muito importante que fique na cabeça de vocês, entender que a curva do Smile ela vai fechando quanto mais próximo tiver o vencimento, porque aí vocês conseguem tirar algumas conclusões disso. Então, como falta só 7 dias úteis para o vencimento dessa opção, então a volatilidade das pontas, né, da Petro H18 e provavelmente das Petro H24, 25, eu nem vou lá embaixo mudar, porque senão corre o risco da gente travar a apresentação. A gente está de maneira precária, hoje só está acompanhando mesmo quem gosta de me ouvir falar. Petro H19 está custando 2,26 e a volatilidade dela já está um pouco mais condizente com o que ela deveria estar custando, uma vez que as opções do dinheiro estão na faixa de 30 e ela é uma opção que está com 93% de delta, quer dizer, o delta já é tanto como no caso das opções mais dentro do dinheiro, que é a H19, ela também está com 90 e tantos % de delta, e ela também poderia, perto do vencimento, estar sendo utilizada para fazer a estratégia de carregar a opção altamente dentro do dinheiro, né? Muito dentro do dinheiro, no lugar do papel, porque aí na queda a opção sobe igual, né? Na alta ela sobe igual, ela sobe 95% do que subir. É só, ao invés de você comprar 1 quilo para cada quilo do papel que você vende, você compra um pouquinho a mais, 300, 400, chega lá no 98, 99% de delta, porque não precisa casar com o 100. O 100 redondo é um ponto, é um alvo, né? Ele vai ficar mudando, é um alvo móvel, como um pêndulo, e então você vende o papel, compra a opção numa quantidade levemente maior do que 1 para 1, e aí se o papel cair, o que acaba acontecendo é que, como a opção cai cada vez mais devagar, quanto mais o papel cair, por conta primeiro do efeito do gama, que vai diminuir o delta e vai gerar um efeito de desaceleração no preço da opção. Então é como se você comprasse, ao invés do papel, um papel que no começo da queda desacelera e depois para completamente, porque praticamente vira pó. E o que você vai fazendo é o seguinte: deixa o papel cair, a sua opção vai perdendo delta, 80, 90. Um outro efeito fantástico que acontece na opção com esse tipo de estratégia, inclusive nós calculamos o resultado dessas estratégias na nossa carteira, eu vou contar daqui a pouquinho. O outro efeito maravilhoso que dá na estratégia é o seguinte: na hora que o papel cai com velocidade, há um aumento da volatilidade implícita, isso é inerente ao modelo, né? As opções fazem isso naturalmente, e esse aumento na volatilidade implícita, que inclusive tem uma angulação, né? Vai fazer com que a opção cada vez caia mais devagar, né? O aumento da volatilidade desacelera mais ainda a queda da opção, o que te ajuda muito na estratégia de carregar opções altamente dentro do dinheiro, no lugar de carregar o papel. Eu acho isso muito bacana. E o que você pode ir fazendo é o seguinte: você cria um sistema, que é o que a gente está criando lá. Nós ainda não temos esse sistema, ele ainda está no mundo das ideias, mas o nosso sistema é o seguinte: a partir do momento que a gente tem a Petro,
a gente vai vendo a oportunidade de encontrar opções que estejam com delta quase em 90 e tanto, porque a volatilidade está baixa, né? Às vezes a volatilidade dá uma baixada, você consegue comprar a opção um pouquinho mais barato, então você vende o papel e compra a opção com o VE um pouquinho mais baixo. Então, logo que venceu a opção H, você vai fazer uma rolagem para a opção seguinte, que é a opção I, só que vai fazer uma rolagem parcial, né? Se você está com 100 quilos de petro comprado e desses 100 quilos de petro comprado, 40 quilos, 40% da posição, você conseguiu trocar por opções perto do vencimento da H, que é quando você tem essa janela, essa facilidade, na hora que acontece a rolagem para o vencimento seguinte, que é a rolagem de Petro H para Petro I, você rola, mas você não rola os 40 quilos de cara. Você rola uns 10 quilos no começo, com delta aí de 94, 93, 95. Depois, você, quanto mais próximo do vencimento, mais facilidade de comprar uma opção já quase sem VE, já praticamente uma opção de graça, né? Aí você faz a troca quase de graça, faltando 2 semanas para um pouquinho mais, aumenta dos 10% para 20%, e na semana final, que é quando mais tem oportunidade de se comprar opções praticamente sem VE, principalmente durante a variação intradiária, você vai trocando o seu papel por opções altamente dentro do dinheiro na última semana, que vai aumentar essa sua troca de papéis por opções de 20%, que é a posição que você está faltando uma semana, para 40% na última semana, que é praticamente um hedge de graça. Você vai trocando. E aí, espera essa última semana. Se houver uma grande queda na última semana, que é normalmente quando há os aumentos de volatilidade, costumam acontecer perto de vencimentos, ou quando há um aumento de volatilidade perto dos vencimentos, ele costuma ser acelerado pelo processo de stop do pessoal que fica fazendo delta hedge dinâmico, que é um lance meio idiota. Quer dizer, se você não fizer bem feito, e aí você vai batendo as opções para baixo, vai batendo o mercado para baixo e vai acelerando a volatilidade. O aumento da volatilidade gera uma aceleração nesse próprio aumento, né? O efeito do rompimento. E aí, quando há um rompimento para baixo perto do vencimento, se acelera a volatilidade, há uma grande queda. A opção que você está comprado com 98 ou 99% de delta, daqui a pouco já está em 70% de delta. Quando ela chega em 60% de delta, você faz o quê? Você zera. Você vai lá e troca a opção que você está vendido pelo papel novamente e por uma parte de opções, 20%, 30% de opções do vencimento seguinte, que é o vencimento I. Quando você faz essa rolagem para o vencimento I, você vai rolar uma opção que está com 70%, com 60% de delta, e esse é o limite. Se a opção tiver menos 60% de delta, você tem que fazer toda a troca, toda a rolagem. Você faz essa rolagem para uma opção um pouquinho mais longa, porque a curta já está para vencer provavelmente. Se não tiver, dá para rolar para longa. Se tiver menos de uma semana, para curta, desculpa. Se tiver mais de uma semana, você pode rolar para a própria opção curta. Se tiver para mais que uma semana, você já rola para uma opção um pouco mais longa. E como você vai ter lucro nessa queda, ou vai deixar de ter prejuízo, vai ter uma economia no prejuízo, ao invés de você perder, digamos, R$1 milhão, você vai perder aí 600, 700 mil reais, ou 800 mil reais, esses 200 mil reais que você economizou na queda, você divide ele em 2, ou divide ele em 3. 2/3 você coloca no bolso como economia, como hedge, como diminuição de perda na queda. E 1/3 desse prêmio que você ganhou, você faz o quê? Você aumenta o tamanho da sua posição de opções. Compra um pouquinho mais de opções, mais uns 5%. Por quê? Porque o mercado acabou de afundar. Pode ser que se ele dê uma subidinha daqui a pouquinho, como você comprou 5, 10% a mais de opções, esses 5, 10% a mais vai fazer com que você, na alta da Petro, ganhe mais do que 100% do movimento de alta. Ganhe 105, 106, 107% do movimento da alta, fazendo com que na queda você perca menos, perca só 80% da queda. E na alta você ganha 101, 102%, até 105% da alta. Significa que a cada grande zigue-zague, 2 zigue-zagues
que acontecem durante cada ano, você diminui o teu preço de custo da Petro em 5, 6%. Se você adicionar aí uma trava de baixa, um lançamento coberto, alguma coisa que também melhore um pouquinho o teu preço de custo do papel, você vai conseguir cada vez ter o papel Petrobras custando mais barato para você. Tá? Essa é a estratégia que eu queria ensinar para vocês hoje, né? Falando sobre Petro. O Guilherme tem 2 perguntas. O Guilherme é um cara muito bacana, tá de maneira mais efetiva, né? De maneira mais atuante no fórum aí nas últimas no nosso bate-papo nas últimas 2, 3 semanas. Mas um cara que já foi nosso aluno, um cara bem bacana. E a pergunta dele é a seguinte: Roxo, sobre o Smile. Num dos livros lá que o Daniel indicou, o autor diz que a curva do lado esquerdo é maior, exatamente porque o mercado cai mais rápido do que sobe, tanto para calls quanto para puts. E parei para pensar, acho que as vols das calls e puts deveriam ser iguais, ou podemos ter, teoricamente, uma oportunidade de arbitragem, vende a que tem maior vol e trava no papel. Olha, na verdade, existe sim essa diferença. Então não é um smile, não é um sorrisinho tradicional. O R. Plops está com umas perguntas sobre curso, daqui a pouco eu respondo. Porque de fato é um assunto complexo. Ele tem razão. O seguinte... O fenômeno do Smile, a gente veio comprovando nos últimos 20, 30 anos que não é um sorriso perfeito, é um sorriso torto. Então a gente já não chama mais de Smile, a gente chama de skew, não é simplesmente de curva. Então é como se nas opções mais fora do dinheiro, na call, a curva não fosse tão acentuada. Por quê? Porque é mais perigoso a queda na call do que a alta. É por isso que as opções mais dentro do dinheiro costumam ter volatilidades implícitas maiores do que as fora. Então a curva ela é acentuada, sendo que existe um maior ângulo e as volatilidades ficam mais altas, né? A curvatura é maior para o lado esquerdo da curva, que são as opções bem dentro do dinheiro. As bem fora do dinheiro, você tem uma curva, mas ela é uma curvatura mais flat. E é por isso que a gente chama de skew, né? É como se fosse um tobogã, onde a parte esquerda ela é mais comprida e a parte direita ela é mais curta. Pronto, acho que a imagem já está na cabeça. A outra imagem que eu quero mostrar para vocês é a da put. A da put ela é ao contrário. Por quê? Porque as puts que ganham dinheiro são na queda, são as mais baratinhas, né? As mais fora do dinheiro, né? As mais baratinhas, as mais fora do dinheiro, que são opções, na verdade, que são mais baratas, né, e são mais dentro do dinheiro, né? São as opções que custam mais baratas, são as que são dentro do dinheiro. Então uma opção, se o papel está R$21, uma put, né, uma put de 19, ela é uma opção que tem R$2 de VI. Então, uma put 19, ela é uma opção que não tem VI, ela só tem VE. Precisaria subir R$2 para ela entrar no dinheiro, uma opção de R$19, por isso que ela é mais barata. Então a curva é absolutamente invertida. Do lado direito, nas opções mais fora do dinheiro, você tem é difícil explicar essa curva, mas o fato é esse: as opções mais baratas, nesse caso, são as que têm maior volatilidade. E são as que são mais dentro do dinheiro. As que são mais baratas são dentro do dinheiro e são que têm as maiores volatilidades. E as opções mais fora do dinheiro são as mais caras, que custam bem caro, mas essas daí não são tão curvadas. Eu vou pegar essa curva. O Guilherme fez uma solicitação muito legal para a gente
uma solicitação que a gente estava precisando desse pedido, desse apoio, que é: vamos transformar essa planilha. Olha lá, se alguém apertar lá, tem uma introdução de opções. É meu, são 2 horas comigo explicando a parte introdutória de opções. Acho que vale a pena assistir. Está aí nesse link que o Guilherme me passou. Mas o interessante é o seguinte, o que eu ia falar pro Guilherme e para todo mundo, que agora essa planilha a gente vai fazer com puts. Tudo que a gente faz, Guilherme, a gente faz de maneira muito lenta, porque a gente tem muitas atividades. A gente faz gestão de carteira, a gente escreve livro, a gente faz palestra, tudo a gente faz, mas a gente faz devagar e implementando melhorias constantes, porque senão a gente não consegue deixar os projetos em pé, eles não vão funcionar. Então a gente vai implementar as puts. Você já mandou a primeira versão, o Márcio está analisando, o TG volta semana que vem para dar uma força. Eu vou dar uma coordenada meio de longe nessa mudança da planilha, e aí a gente vai incluir uma planilha agora com puts, e aí a gente vai conseguir enxergar as curvaturas das puts, e acho que isso é muito interessante. Gente, vamos ver então agora como é que estão as outras opções, né? A gente tem as opções no dinheiro aqui, que é H30, nós já vimos H20, perdão, Petro H20, que ela tem 36% de vol, a H21 tem 28%, a H22 tem 30% de vol e a H23 tem 37% de vol. Então a gente tem o resto do tobogã, o final do tobogã, e essa curva está bem perfeita, né? Das volatilidades começando aqui com 80% e chegando aqui em 38%, mostrando como, no caso da call, a gente tem do lado esquerdo uma curva maior, do lado direito menor. Muito bem, vamos ver como é que estão as taxas, tá? As taxas estão boas. Olha lá, você tem uma taxa ao mês, né, não a taxa para o período, porque faltam só 7 dias, mas você tem taxas ao mês muito interessantes. Olha lá, você tem uma taxa aqui, ó, de Petro 18, H18, pagando 2,37 ao mês, tá certo? Com uma proteção de 14,75 para 7 dias. É uma taxa incrível. Se você conseguir fazer uma taxa dessa, tá bem legal. E mesmo essa daqui, ó, a Petro H20 tá pagando 3,09 com uma proteção de 7%. Por que eu estou dizendo isso? Porque de repente você não consegue fazer essa de 18, porque amanhã essa distorção já se corrigiu, ou isso foi algum problema de fechamento, algum problema de distorção no fechamento. Vamos ver como é que está a Petro I. A Petro I já faltam 26 dias, ela é uma opção que ainda está um pouco verde, ela ainda tem as curvas flats, ela ainda anda bem mais devagar do que as outras, e a gente tem Petro H16 na faixa dos R$5, com 50% de vol e um delta de 96, e a curva vai ficando flat até chegar no Petro I22, que a gente fica com a curva retinha, e a parábola começa de novo na Petro I23 com volatilidade de 29% e a Petro I24 com volatilidade de 31%. As volatilidades estão semelhantes às volatilidades da Petro H, e isso é bom, porque se você quiser fazer um lançamento coberto, alguma coisa, algum tipo de venda, vender essas volatilidades, elas estão boas, você não vai precisar fazer na curta só para se beneficiar. Você também tem taxas de 2% e 3% nas opções de Petro, um pouquinho mais longas, que são da Petro I, que tem 26 dias e já tem uma bela liquidez, uma curvatura bem correta do Smile, né? A Petro J, ela é mais longa ainda, ela tem 45 dias até o vencimento, e ela está com também uma plotagem, né, uma curvatura aí das volatilidades implícitas bastante interessante. Ela vai de 27%, que é fora da grana, 27%, e ela vai até 40%, né, sendo que ela se acentua, né, faz a
a barriga só aqui, não, nem faz barriga. A Petro J é a barriga, então você vê como ela é realmente um skill, uma queda direto, e a Petro J 26, 27, 28 é que vão fazer a barriga, que vão fazer o resto aí da curvatura. Muito bem, Petro H é J18 com 40% de vol, J19 com 35% e J20 com 30%. Então, se alguém quiser fazer algum tipo de estratégia para se beneficiar dessas volatilidades mais altas, vai ter que fazer ali na J18 e J19, que é onde a volatilidade está mais alta, porque o resto está um pouco mais baixa do que a I. Então a gente tem o que? A volatilidade da H mais baixa do que a I e a volatilidade J mais baixa do que a I também. A volatilidade da I mais alta e as duas menores. Então a volatilidade da opção com tempo, com prazo médio, né? A que está no meio, ela tem uma volatilidade mais alta do que as duas da ponta, a mais curta e a mais longa. E isso só para a gente fazer a imagem na cabeça e de repente usar essa imagem para fazer algum tipo de arbitragem ou fazer algum tipo de estratégia. Depois vocês conversam entre si. O Guilherme e o R. Plato estão conversando sobre os vídeos lá de aula que a gente tem. Eu acho legal a gente passar esses links dessas aulas mais longas que tem minhas na internet. Aquele vídeo eu acho que já teve mais de 15 ou 16 mil pessoas vendo. É um vídeo que a gente explica durante 2 ou 3 horas todo esse arcabouço teórico para poder enxergar essas curvas. E aí no começo a gente enxerga as curvas mal, e quando já está no nível do Guilherme, já está no nível do Márcio, já está no nível do Daniel, já está no nível do TG e no meu, a gente já consegue enxergar essas curvas de maneira mais consolidadas e aí consegue até fazer associações rápidas e tudo. A Petro J, então, está com uma volatilidade mais baixa, tá? Do que a Petro I. Agora a gente vai ver a Vale H, que é a mais curta delas, faltam 7 dias para elas vencerem, e elas estão assim, ó, a H36 está 2,65, ela não é tão dentro do dinheiro como deveria ser para a gente enxergar a curva direitinho. Então tem um aumento dessa acentuação da Vale H35 para baixo, só que eu não vou mudar, não vou digitar para a gente não perder qualidade de transmissão, porque a gente está usando um canal pior aqui, o meu canal pior hoje. Peço desculpas e a partir da semana que vem nós vamos ter um backup de internet bem bom lá no escritório. A Vale H37, gente, está 0,95 com 23% de vol, e o miolo está aí, ó, em 23, 24% de vol. É aí que está o miolo de volatilidade, né? E 23, 24% nós vamos concordar que é uma volatilidade muito baixa para o nível de risco que a gente anda correndo ultimamente, que é o mercado ficar aí entre 50 e 60 mil pontos e não sai muito do lugar. Então temos que tomar cuidado com o que a gente vai fazer, porque vender volatilidades muito baixas é pedir para perder grana. Então de repente é melhor trabalhar ou numa OGX, ou se não quiser trabalhar com a OGX que está muito volátil, pelo menos numa Petro, tá certo? Porque a Petro ela é um bom papel para fazer estratégias de opções em que você se beneficia da passagem do tempo. Gente, as taxas são horríveis, estão muito ruins. A única que eventualmente prestaria seria a Vale H37, que ela é de 37, ela está 55 centavos dentro da grana, e aí ela dá para fazer uma trava de baixa, né? Ou um simples lançamento coberto, ou uma trava de alta comprando a H36 e vendendo essa, ou não, eu não faria isso, né? Tem pouca coisa que dá para fazer aí. Vale I, ela já tem mais tempo, ela tem 26 dias, a volatilidade deve estar um pouco mais alta. A curva da Vale e da Petro em termos de volatilidades são muito parecidas, né? Então a gente tem aí volatilidades com 24 até 25% de vol aí, na Vale 37, 38 e 36, né? Então acho que para trabalhar com Vale, se você quiser fazer um lançamento, uma trava de baixa, é melhor trabalhar com prazo um pouquinho mais longo, porque a volatilidade na curtinha está muito, muito afundada. Então as volatilidades estão assim, começa em 30%,
aí o mínimo é a Vale I39, que é onde faz o calombo, e aí depois a Vale I44 continua a curva para o outro lado, e a gente tem essa característica de a opção de 26 dias, que é a opção vencimento I, está com uma volatilidade um pouco mais alta, dá para trabalhar um pouco melhor os vencimentos. A Vale J, gente, vamos ver como é que está. A Vale J está com uma volatilidade igual ou mais baixa do que a Vale I, então é melhor trabalhar com a Vale I, que é mais líquida, que tem mais game, porque a Vale J é um pouco mais complicada. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui, então a gente já... O R-Plot está dizendo assim: Roxo, como está entrar em opções de especificamente H7? Entendi, você quer que eu dê uma analisada na opção H7 da OGX, tá? Vou fazer uma análise disso para você daqui a pouquinho. Vamos tentar usar o conhecimento de opção para ver se a gente chega em alguma conclusão. Mas o fato é que a Vale J não está legal, as volatilidades estão mais baixas ou iguais à Vale I, então é melhor usar a mais líquida mesmo. E agora a gente tem a OGXH, tá certo? Você quer que a gente faça uma análise da OGXH7. Então eu vou ter que mudar aqui a nossa grade. Se ficar tudo pipocado aí, peço desculpa. Vou mudar a grade e vou colocar aqui na terceira casa. E vou colocar a 6, 5 e 6. 5, 6. Tem um monte ali no meio do caminho, de 6,20, 6,40, 6,60. É que eu estou com uma outra planilha aberta. Estou com uma planilha que não é tão legal quanto a planilha que a gente... Eu estou com uma planilha de estratégias aqui. Eu queria mostrar uma estratégia para vocês, mas não tem problema nenhum. Vamos pôr aqui a 62 e vamos pôr a 7, tá? A OGXH7. Legal. Vamos ver se já está tudo atualizado. 5. Legal, já está tudo atualizado. Olha, a OGXH7, ela está com uma volatilidade implícita de 62%. E perceba que a que tem menor volatilidade é a OGXH62, que ela é fora da grana, ela é na grana, né? Ela é levemente dentro da grana. Essa é que está com a menor volatilidade, 45% de volatilidade, e aí a volatilidade sobe tanto para as mais dentro do dinheiro OGXH5 e H6, quanto as OGXH7 e H8 e H9 daí para frente, que também tem uma curvatura, mostrando que é realmente um sorriso, um smile, né? Muito bem. Agora, vamos entender o seguinte: a OGXH7 está custando 7 centavos. Significa que é 1%, menos de 1% do valor do papel. Então a gente já disse que é a opção fora da grana, tá? E ela não é levemente fora da grana, ela é realmente fora da grana. Ela é 10, o papel tem que subir uns 10% para dar exercício. Então ela paga uma taxa, para vocês terem uma ideia, de 37% ao mês ou 11% ao mês para quem fizer um financiamento, comprar o papel e vendê-la e for exercido. Então ela não serve para vender, tá? Porque ela só custa 7 centavos e vender alguma coisa que custa 7 centavos é um baita perigo, a não ser que você trave com alguma outra coisa, mas não é o caso, estamos falando dela de maneira básica. Para comprar, você vai pagar 62% de vol. Significa que o papel tem que subir uns 10 ou 15% para ela dar um calor e começar a subir para valer. Agora, se o papel subir R$1 dos 6,30 que ele está hoje para 7,30, ela subiria 19 mais uns 20 centavos. Ela subiria uns 40 centavos nessa brincadeira. Então ela iria para uns 47 centavos. Então significa que ela tem muito gama, ela tem pouco delta ainda, né? Ela tem 19 centavos de delta, mas ela tem bastante gama, um gama enorme, que faz com que, se o mercado começar a subir, ela explode. Agora, ela queima na mão. Então, os 7 centavos tem que ser um dinheiro que você possa jogar fora, perder. Porque você não vai conseguir vender essa opção se o papel não subir. Agora, se você comprar uns 20 quilos dela
eu aconselho você a ir vendendo parcialmente cada vez que dobrar o preço. Então você comprou a 7 centavos, se ela dobrar para 14 centavos, você vende metade. Depois, a 24 centavos, você vai vendendo sempre 10% do que sobrou. 10% do que sobrou. E aí funciona. Então comprou a 7, a 14 você vende metade. Da metade que sobrou, aí você vai vendendo sempre 10% do que sobrou, tá certo? Que vai funcionar. Se você quiser entender um pouco melhor essa estratégia que eu ensinei, você procura uma palestra que eu tenho, acho que está disponível no YouTube, que é uma palestra de comprar opções fora do dinheiro, compra do pozinho, palestra da compra do pozinho, que acho que você vai achar uma palestra minha, que a gente ensina longamente essa estratégia. Gente, eu não sei analisar a tendência de OGX, Roberto, porque a gente não prevê o futuro, a gente só usa matemática e estatística para saber o que aconteceria se o mercado fosse para cá ou para lá. Ela teve um rompimento, aí a R$6 foi um rompimento, e ela está no movimento de alta, mas já deu uma parada, então ela atingiu uma resistência, tá certo? Uma resistência intermediária. O movimento é de alta, mas ela está numa resistência intermediária. Eu não sei o que vai acontecer com o papel. Você faz a análise da tendência e eu te digo o que fazer com a sua opinião. É assim que a gente costuma trabalhar. Eu sou estrategista estatístico, não sou estrategista de tendência. Gente, um grande abraço para vocês. Espero que todos tenham gostado desse bate-papo informal, feito em casa, com a internet caindo, mas foi feito do coração, foi mesmo. Eu me esforcei para estar aqui, porque eu gosto muito desse bate-papo com vocês. Gente, tenham uma ótima sexta-feira. Cada dia leiam, aprendam mais sobre finanças e confiem. Dá para ganhar muita grana em finanças, dá para ser bastante satisfeito, não ser estressado, ser uma pessoa calma, mexendo com finanças, isso é muito legal. Gente, um grande abraço para vocês e segunda-feira a gente está de volta com bate-papo básico. Um abraço e até mais.